Pessoal, a gente vai entrar num assunto mais complexo, tá? Então, eu sei que vocês vão olhar e pensar, esse negócio é muito difícil, vou jogar meu Clash Royale. Não, foca. Eu sei que vai ser difícil. Já estou dizendo, mas foca que você vai entender, e mesmo que você não entenda, quer dizer, não sei se você vai entender, mas se você não entender, guarda no coração que um dia você pode precisar. Aí um dia acontece um negócio, você está na tua empresa, Arthur falou sobre isso naquela palestra lá, em que o senhor falou do papel higiênico. Linka na memória de vocês isso aí, nunca mais você vai esquecer. Então eu vou chamar aqui. Peraí que eu tenho que levantar. Peraí. Eu acho que o senhor Antônio levantava melhor que eu aqui. Vou chamar o meu amigo lá de Londrina, grande vencedor, Arthur. Vem cá, Arthur. Grande Arthur, vem cá. Senhor Gianni. Tudo bom, meu amigo? Quanto tempo? Nem parece que a gente está no mesmo hotel dormindo junto, em camas separadas, né? Só para saber, né? É sempre bom ressaltar. Hoje a gente vai falar de plataforma específica, né? É bom ressaltar que em cama separada, porque a minha namorada está vendo na live. Ou a namorada do Gianni. Jéssica. Hoje é meu. Então, você vai falar de platform specific e explicar as coisas ali que o Flutter não é o que muitas pessoas pensam que são, é isso? Exato. Está funcionando aqui, tranquilo, passador? Não está tranquilo, mas vai lá. A gente vai passar, então, tranquilo. Pode ir embora. Então, boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, meu nome é Arthur, eu trabalho como desenvolvedor e instrutor também na F-Team. Então, a F-Team não é só uma software house, mas ela também é um braço ali de consultorias e treinamentos também para empresas, né? E a gente acaba atuando nessas duas frentes. Eu não vou falar de dinheiro hoje, porque não sei se vocês perceberam. Até agora, quem falou de dinheiro são os donos da empresa. Desenvolvedor não ganha. Desenvolvedor dá dinheiro para eles. É simples. Não cai no marketing deles, não, tá? Bem simples aqui. Então, pessoal, o que eu vim falar mais ou menos aqui sobre Platform Specific Code é basicamente o seguinte. O Jacob já deu uma introdução para vocês aí na palestra dele, de basicamente como que o Flutter ele consegue rodar em qualquer dispositivo, hoje, certo? E isso é graças à condição que ele tem de criar códigos embedded, né, que você acopla no sistema operacional que você quer rodar. E acontece isso da seguinte forma. Aqui a gente tem um overview da arquitetura do Flutter, basicamente, e ocorre da seguinte forma. Aquela parte que está verdinha, basicamente, é a que você, enquanto dev Flutter, vai mexer sempre. Ou seja, a parte da arte. Então, vamos ali do mais básico até o mais complexo, por exemplo. Arthur, eu estou totalmente preguiçoso, eu quero fazer o layout mais simples possível. O Flutter já traz pronto todo o Material Design ou o Cupertino, ou seja, o design do Android e do iOS. Todo mundo aqui usa algum produto do Google, pelo menos. Agenda, Google Drive. Não parece sempre o mesmo app quando você abre? O botão, o campo de texto, o calendário, tudo a mesma coisa. Aquilo é o design... Opa. Aquele é o design do Material, certo? E o do iOS é aquele mesmo padrão, ou seja, os alerts, o slider, os botões, todo aquele esqueleto que você tem no aplicativo, o Flutter ele já tem isso automático para você. Então, se você quiser utilizar todos esses itens, ou seja, botões, scaffolds, sliders, dialogues, checkbox, né, todos os radio buttons, por exemplo, você já tem isso 100% feito no design Material e no design Cupertino para você usar. Aí você pode falar, beleza, eu trabalho numa empresa onde um pouco mais de porte e a gente tem uma equipe de design lá e o nosso aplicativo ele não parece, né, o que a gente chama do design lookalike, né? Ele não tem a cara nem Android, nem a cara iOS, ele tem a cara do meu app mesmo, uma identidade. Como a gente vê nos aplicativos que tem mais orçamento para fazer, né? iFood, Nubank, YouTube, você vê tanto em ambas as plataformas, o design é praticamente o mesmo, muda uma coisinha ou outra. Então, você pode usar os widgets, certo? Esses widgets, basicamente, já são componentes prontos para que você modele o seu design da forma que você precisa. Então, você pode fazer um container, um botão, um slider da forma que você quiser. Você é totalmente independente para fazer os componentes da forma que você quiser no Flutter. Por quê? Você consegue manipular, não manipular, mas você tem um acesso, o Dart, ele dá
O Dart, digamos assim, ele vai iniciar o nosso motor, a nossa engine gráfica ali, que é o Skia, certo? Então o Jacob já comentou ali que, na verdade, o que o Dart faz, né, é construir componentes a partir de um motor gráfico e aí a gente consegue usar ele em qualquer plataforma, certo? Você pode usar, então, tanto o Material, o Cupertino, os próprios widgets já prontos do Flutter e, se você quiser, ainda existe a opção de você ir um pouco mais no baixo nível e você fazer qualquer tipo de forma que você quiser dentro da sua aplicação. Manipulando de um pouquinho mais de baixo nível, dificilmente você vai precisar usar isso. Geralmente você já vai parar ali nos widgets completo e você vai fazer a aplicação que você precisa, certo? Embaixo vai ter um motor escrito em C++, ok? Que vai realmente dar cara para tudo aquilo que você está vendo na tela. E isso só é possível, ou seja, você só vai conseguir rodar o Flutter no iOS e você só vai conseguir rodar o Flutter no Android porque existe justamente esse Platform Specific aqui. Certo? Que é justamente o código que vai ser diferente em cada plataforma que vai iniciar, que vai dar o gatilho ali para que esse motor do Flutter se inicie. Então, se você pensar de forma técnica, não existe app Flutter. Isso não existe. Se você está num celular Android e está rodando um aplicativo feito em Flutter, na verdade, você está rodando um app Android, porém, o Flutter traz um código embedded, né, escrito em Kotlin, que vai fazer com que na entrada do aplicativo Android você já rode a engine do Flutter. Então, se você tiver no iOS, não existe app Flutter. Você tem um app iOS que, por curiosidade, na primeira página do app já existe um código que foi feito para que você rode a engine logo de cara, tá? Não se preocupem muito com o código aqui, a gente vai passar mais um pouco do conceito aqui e algumas das coisas que você consegue fazer a partir do momento em que eu estou em uma plataforma, eu estou em um sistema operacional, eu consigo trocar informações. Eu consigo estar no Flutter e mandar uma informação para o nativo e vice-versa. Eu também posso estar no nativo e mandar uma informação para o meu lado Flutter. Por que isso é tão importante? Porque, provavelmente, o aplicativo que você está usando, seja ele Flutter ou nativo agora, ele se conecta com o SDK do sistema operacional de alguma forma. Você precisa de permissão para a câmera? Você precisa de permissão para a galeria? Você precisa de permissão QR Code? Você precisa de localização de GPS? Conectividade do usuário, se ele está com banda larga, se ele está com dados móveis, se ele está totalmente offline. Então, invariavelmente, você vai acabar tendo que ter contato com o SDK da linguagem. Detalhe, você como dev Flutter, no início você não precisa ter conhecimento de nativo, tá? Geralmente quando você vai fazer o seu aplicativo, essas funcionalidades que você precisa muitas vezes no aplicativo, como eu falei, de localização, já vai existir um pacote feito, seja pela própria Google, pela comunidade, que vai fazer essa conexão para você. Tá? Então a gente já consegue abstrair isso, trazer isso um pouco no alto nível. Então não precisa ter medo, eu preciso já ser craque no nativo para começar no Flutter. Não. Mas aqui o motivo dessa palestra é mais da gente ver um pouco da mágica, digamos assim, de como que a gente consegue se conectar com o lado nativo e as possibilidades que se abrem a partir do momento que a gente consegue fazer essa comunicação, certo? E você fazer o seu aplicativo da melhor forma. Porque isso já foi alvo de muitas perguntas que a gente já acabou recebendo. Eu quero fazer um app Flutter, mas eu preciso de muito recurso nativo. Não tem problema. O meio de comunicação, essa API de alto nível que foi feita, que troca binários entre ambas as plataformas, funciona muito bem. E aqui a gente vai passar mais uns exemplos de como isso funciona. Ok? Então, assim, basicamente, quando vocês ouvirem toda essa questão de conexão com plataformas nativas e tudo mais, vocês vão ouvir essa palavrinha aqui, Platform Channel. Ok? Canal de plataforma, entre ambas. Ok? E, portanto, nós vamos ter basicamente dois tipos de Platform Channels. Tá? Né? Sopinha de letrinhas agora, não se atentem muito a isso. Ok? Mas, basicamente, nós vamos ter dois tipos. Nós vamos ter Method Channel e Event Channel. Qual a diferença dos dois? O Method Channel, basicamente, você vai querer pegar uma informação do nativo e o canal vai se fechar. Eu quero uma determinada informação. Tiver acesso, fechou. Event Channel são para strings, por exemplo, dados que você quer que sejam enviados de forma contínua. Como, por exemplo, o que eu comentei agora há pouco, geralmente no aplicativo como o YouTube, se você desliga, às vezes, dados móveis ou a sua Wi-Fi, você vai receber
uma notificação, um aviso de, por exemplo, para de ver vídeo agora porque você está no dado móvel, vai consumir muita banda. Isso só é feito porque tem uma conexão lá no SDK, uma stream, por exemplo, que te dá acesso a essa informação aos poucos e você consegue ter um feedback visual disso para o teu usuário ter uma experiência boa usando o aplicativo, para ele não ficar vendo o YouTube lá por 1 hora e depois chegar uma notificação no SMS avisando que acabou a banda dele. Ok? Então, basicamente, algumas coisinhas, e aqui vai ser agora um pouquinho mais de... Eu trouxe alguns GIFs, algumas coisinhas de um aplicativo modelo que eu fiz, para vocês verem em ação a gente fazendo algumas integrações, e depois, no final, tem um negocinho bem legal para mostrar para vocês. Então, perdão aqui, eu acho que é mais que a questão do tamanho do telão, mas eu vou passando para vocês assim que possível. Tá? Isso aqui é uma tela bem básica de um aplicativo que eu fiz aqui, um aplicativo padrão, e aqui vão ter vários exemplos que a gente vai trazendo na aula para vocês. Tá? Então, o primeiro exemplo que eu fiz é, eu estou aqui num app Flutter, e eu quero pegar a informação do nível de bateria, agora do celular, Android ou iOS. Como ela é uma informação do celular, do sistema operacional, eu, no meu lado Flutter, eu preciso disparar, né, um método lá no meu nativo, o meu nativo faz esse processamento e joga isso de volta para mim, certo? Então, supondo que aqui, isso aqui é código Dart, tá? Isso aqui está dentro do Flutter. Então, supondo, eu posso ter uma classe, lembrando, no Dart, no Flutter, tudo são classes, você desenha os seus componentes a partir de classes, e tirando os componentes é uma linguagem orientada a objetos normalmente. Ok? Então, basicamente, a gente vai ter um método channel, certo? E ali eu posso colocar um nome, qualquer um que eu coloquei teste, método channel. E aqui embaixo eu posso colocar um método, que é um future, como o Jacob explicou, para requisições assíncronas, né? Então, conexões com APIs, banco de dados locais, tudo que envolve ali a sincronicidade, a gente usa o future, ok? E basicamente, como vocês podem ver ali, eu estou usando aquele método channel e estou usando um método chamado invoke method, que é simplesmente o que ele faz. Eu vou invocar um método lá no meu nativo. Ok? E o nome é ali, getBattery. Ponto. E eu vou pegar o resultado. Ok? Não vai dar para ver aqui, mas basicamente eu vou ter agora, no meu lado nativo, isso é código Kotlin, Android, eu vou ter aqui como se fosse um callback, né? Um handlerzinho que vai estar escutando esse método channel. E aqui eu posso fazer um jogo simples de if ali. Se o método que veio for getBattery, eu vou vir aqui nessa função, e aqui é uma função do Kotlin, tá? Que está na documentação lá do Android. Basicamente, o meu código Android acessa o SDK, pega as informações da bateria e joga, né, nesse result.success a informação da bateria, que no caso aqui, como, não sei se está dando para ver. Está dando para ver aí, pessoal? Ele pega ali e 80%. Então aqui é basicamente um exemplo onde a gente, no código Flutter, invoca um método do nativo, o nativo faz um processamento e volta isso para a gente. Beleza. Arthur, qual aplicação que seria mais comum de você usar a integração você mesmo, né? Porque, como eu disse, na maioria das features que você precisar de integração, já vai existir um pacote pronto. Os básicos, né? Num app normal. Câmera, GPS, permissões, biometria, né? Aplicativo para banco, por exemplo. Mas se eu estiver fazendo um aplicativo de IoT, que é algo que vai começar a ficar mais comum de acontecer agora, né? Por questões de evolução da automação e tudo mais. Geralmente, se você for querer mexer com IoT, e isso dá perfeitamente de você fazer um app Flutter, por quê? Geralmente, um equipamento de IoT vai ter um SDK nativo. Então, geralmente, em uma conexão que você está fazendo um aplicativo Flutter para IoT, por exemplo, você muitas vezes vai precisar passar um parâmetro. Eu quero ligar um microfone, eu quero desligar uma câmera de vídeo, eu quero acender uma lâmpada, eu quero salvar certas informações em um controle. Então, geralmente, pode acontecer o caso de o seu usuário precisar enviar um dado para o nativo. Então, além da gente fazer uma conexão simples, ou seja, me traz um determinado dado, eu também posso enviar um parâmetro para o nativo, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou executando um outro método ali, que eu chamei de getWelcomeMessage, e eu estou passando aqui só um nome chamado Rafael. No meu lado nativo, o que eu estou fazendo? Eu pego o nome, coloco um hello na frente e jogo o resultado. Então, eu estou enviando Rafael e está voltando para mim, hello, Rafael. Então, só para mostrar para vocês que, além de uma conexão simples, eu também posso passar parâmetros entre um e outro. Lembrando, tudo que eu estou falando aqui é vice-versa, tá? O nativo pode enviar para o Flutter e o Flutter pode enviar para o nativo também. Ok? E também eu posso lançar um erro, né? Então, sempre bom lembrar, a partir do momento que a gente está lidando com programação, a gente tem que sempre estar preparado com
tratar os erros da melhor forma, né? Então, às vezes, um método que você não implementou, um plugin que não foi implementado da forma correta, é sempre bom na sua tela você acabar tratando isso também, ok? E aí, basicamente, de uma forma bem geral, existem formas um pouco mais complexas da gente passar dados mais estruturados, né? Mas você pode fazer esse caminho com basicamente qualquer tipo primitivo de dado. Ou seja, você pode passar de um lado para o outro strings, floats ou double, né? E depende da linguagem que você está mexendo aí, listas, maps, até um próprio JSON, né? Tem até um caso curioso de um amigo meu. Ele ama o Flutter, certo? Ele ama o jeito que você desenha as telas, mas ele falou, cara, se depender de mim, eu prefiro muito mais usar Kotlin e Swift. Então, o que ele faz? Em alguns projetinhos dele, ele usa o Flutter somente para construção de tela, para renderização dos componentes, e toda a lógica de negócio, regras de negócio, conexões com a API, ele lança um método nativo, ele faz o tratamento tudo no nativo e joga o dado para o Flutter. Isso em projetos pessoais dele, muitas vezes na empresa você escolheu o Flutter pela rapidez, entre aspas, né, de você reduzir a equipe e trabalhar num código só, mas em projetinhos dele ele acaba fazendo isso. Então, é um exemplo bem interessante assim, de que você pode utilizar esse método nativo com bastante liberdade. Você tem esse método nativo, você tem essa conexão, use-a da forma que você quiser. E aí, eu vou passar um exemplinho aqui para vocês do Event Channel, né? Como eu falei anteriormente, o Event Channel é para quando você quer uma troca de informações ininterrupta, né? Que você peça e você fica esperando ali, como se fosse uma string, né? Você tem um tubo, vai ficar entrando o dado e a saída você recebe no Flutter. Então, o que acontece aqui, basicamente, eu fiz um código em Kotlin que é basicamente uma string, certo? Que você fica lançando um número randômico por segundo, certo? Então, o Jacob tinha comentado sobre a facilidade de você fazer uma tela no Flutter. Isso aqui, basicamente, é um scaffold, que é um componente do Android que já dá todos esses acessos a um esqueleto em que é feito os apps Android. Tem uma app bar, que é essa bem simples aqui. Centralizado, eu tenho uma coluna. E eu tenho um número ali, ó. É um texto. E o valor do texto é snapshot.data. Snapshot.data é o nome que a gente dá do dado que vem de uma string. Tá? Então está vindo sempre uma vez a cada segundo. Isso está sendo buildado. Né? E ali nós temos, como o próprio nome diz, é um string builder. Né? É algo que é feito a partir de uma string. Então vocês estão vendo que todos esses componentes, eles são classes. E você vai colocando um em cima do outro, um abaixo do outro, né? Como se fosse um quebra-cabeça mesmo. E uma vez que você aprende esse modelo, como a construção de layouts funciona no Flutter, vira realmente um Lego ali, de você fazer as telas. E aí é mais na prática, mas garanto assim, que pegando a maioria dos componentes básicos, você já consegue, cara, dar show em muita tela por aí. Tá? Com muita prática, obviamente, mas os conceitos são bem simples de entender. Certo? Aqui, basicamente, é a implementação do código Android, não vamos nem passar muito aqui, mas basicamente tem uma string que a cada 1 segundo eu estou lançando aqui, ó, nesse sync, né, que é como se fosse a entrada, né, eu estou lançando um número lá para o meu método Flutter. Okay? E o meu Flutter está recebendo essa string por meio de um Event Channel, diferente do método Channel, eu tenho algo contínuo. Okay? Agora, essa funcionalidade da gente se conectar com o nativo acaba sendo interessante muito mais para o que eu vou falar agora. Porque lembrando, ali vai ser muito difícil vocês mexerem porque já tem código pronto para isso, testado e validado. Mas pode acontecer de a tua empresa agora tem um médio grande porte, um aplicativo de 200 telas, com X features, e você gostou do Flutter. Se provou, já está aí faz 3 anos já na versão estável, tem aplicativos enormes utilizando, um apoio da comunidade massivo e aumentando ao longo do tempo, numa taxa interessante. Mas não importa, eu posso pôr 50 desenvolvedores aqui. O meu app é muito grande e vai demorar 10 meses para eu refatorar. Como que eu fico 10 meses sem entregar uma feature? Como que uma empresa de capital aberto, por exemplo, vai ficar 10 meses, às vezes, sem lançar uma feature legal para pôr no release trimestral? Lembra que eu falei que o Flutter nada mais é do que um aplicativo rodando na plataforma nativa e o ponto inicial do aplicativo já é o motor do Flutter. Então, o que você está vendo ali é o motor já de cara no ponto de entrada do app. Então, seria plausível se existisse uma alternativa de eu estar rodando o aplicativo nativo e em um determinado momento eu iniciar a engine. Não no começo, mas em um determinado ponto do meu app.
Eu quero fazer um módulo de feedback, um módulo de chat. Então, eu posso colocar que naquela hora eu inicie a engine que eu precisar. E aí a gente entra num ponto muito legal, que é, além de você ter a opção de começar o seu app no Flutter, você pode pegar o seu app nativo, iOS e Android, e acoplar um módulo Flutter nele. E aí você consegue... a equipe técnica decidiu que o melhor para o produto é seguir com Flutter. Ótimo. Não precisamos refatorar tudo de uma vez. As features novas já começam a ser desenvolvidas em Flutter e você vai fazendo uma refatoração gradativa. Certo? Até bom para ir sentindo o framework, o pessoal pegar maturidade e tudo mais. Então essa é uma funcionalidade muito legal. E, inclusive já temos cases dentro da comunidade de aplicativos gigantes que usam alguns módulos Flutter. E dentro ainda de um app muito grande, nativo. Certo? Então, basicamente, para que a gente faça isso, a gente simplesmente tem que dar um Flutter Create, que o Flutter Create ele gera um projeto padrão para você, com as pastinhas iOS, Android e tudo mais. Você gera um arquivo com um template de módulo. Por que o template de módulo? O módulo ele até funciona sozinho, só que ele já é feito para que você acople ele num app nativo. Então, todos os arquivos de configuração do iOS e do Android que vem nesse template, eles são um pouquinho diferentes, para que você possa acoplar ali na estrutura do Gradle do Android ou do Podfile, né, do iOS. Aí, aqui eu trouxe o exemplo do iOS, tá? Naqueles outros do Android, mas nesse eu acabei trazendo mais do iOS. Então, basicamente, a gente tem o Podfile no iOS, tá? Esse Podfile, basicamente, você consegue fazer algumas configurações de dependência ali, é um arquivo feito em Ruby, né? Então, basicamente, aqui no nosso Podfile, tudo que eu estou fazendo é pegando aquele Flutter módulo ali e carregando toda a minha estrutura do aplicativo. O que aconteceu? Isso aí, mandaram trocar. Tava baixo? O pessoal aí de trás estava ouvindo? Beleza. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é pegando o meu path, que geralmente no repositório vai ter, né, aplicativo iOS, aplicativo Android e o módulo. Então, estou voltando uma pasta e pegando o meu projeto Flutter. E aí, basicamente, eu estou pegando todas as minhas dependências e no meu target, que no iOS é como se fosse o aplicativo, eu estou instalando todos os pods, que é o nome na nomenclatura do iOS lá para as dependências do Flutter. E aí, feito isso, na minha estrutura inicial do meu app Android, tudo que eu preciso fazer é dar um Flutter Engine.run, certo? Que são classes que vêm do meu módulo Flutter, que ali tem o código embedado, né, que é responsável por fazer com que o Flutter se inicie numa plataforma nativa. E aí, o resultado basicamente é que você pode estar no app iOS e quando você clica no botão, você já vai direto para o módulo Flutter. Então você pode agora, a liberdade é infinita, né, de você fazer o que você quiser, tanto começar um projeto Flutter do zero, ou se o teu problema de negócio exija que você tenha que manter um ritmo de entrega de features aceitável para que o seu produto continue vivendo, você pode começar ali aos poucos com as features iniciais, faz uma POC, incrementa, mas a partir do momento em que o Flutter é uma porta aberta no sentido de ser apenas um motor de renderização e o código embedado que é responsável por fazer com que ele rode, ele vai rodar no iOS, ele vai rodar no Android, ele vai rodar no Windows, vai rodar no Mac, vai rodar, ainda não, mas com gambeta, no tvOS, por exemplo, no Raspberry Pi, nos carros da Toyota, que é o que já está acontecendo. E aí, o motor ele vai rodar normalmente porque tem códigos ali embedados que são responsáveis simplesmente por só iniciar a aplicação. E aí, é um mundo muito livre. Então, quem vem do nativo se sente à vontade, quem não vem do nativo pode começar aprendendo Flutter sem problema nenhum, mas é legal, em uma hora ou outra, quem começou no Dart, como foi o meu caso, eu não vim do nativo, mas é legal, ao longo do tempo, entender como que funciona. Isso evita, às vezes, acontecer erros ali de instalação de dependências. Se você souber de nativo, você já consegue fazer isso de uma melhor forma e ajuda você a entender o ecossistema que você está. Porque, por mais que você seja um desenvolvedor Flutter, você tem que saber a plataforma na qual o seu motor vai rodar. Isso vai te ajudar muito, tanto em questão de debug, de entender o produto que você está entregando para o seu cliente. Ok, pessoal? Muito obrigado aí pela oportunidade e acredito que vai ter um tempinho aí para a gente discutir e espero que tenham gostado. Obrigado. Alô. Tempinho para discutir, né?